Fala pessoal, aqui é o professor Davidson Santana e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e clique no sino para ativar as notificações. Seguindo a nossa mesma sistemática, aplicada aqui nos exemplos anteriores, vamos encontrar aqui a distância entre os pontos P, coordenadas 2 e 3, e Q, 14 e 8. E aí vamos marcar aqui, por enquanto não vimos nenhuma fórmula ainda, tá? Fomos apenas respondendo os dois outros exemplos anteriores intuitivamente, tá certo? Logicamente. E vamos agora responder esse terceiro. Então vamos marcar aqui, como já havíamos fazendo, as coordenadas de cada um desses pontos. Então bora pegar aqui o ponto P, abscissa 2, ordenada 3, e aí ó, marquei aqui o ponto P, e agora o ponto Q. O ponto Q, abscissa 14, então mais ou menos por aqui, e ordenada 8. Nosso gráfico aqui vai ficar um pouquinho fora de escala. Então bora aqui fazer a junção dessas projeções. Eu tenho aqui agora o ponto Q, beleza? E aí eu quero a distância entre esses dois pontos. Nada mais é do que o tamanho do segmento de reta que vai nesses dois pontos. Peguei aqui minha régua. Vou utilizar ela aqui para não passar vergonha, tá certo? Então, tracei aqui em vermelho o segmento que vai me dar aqui a distância entre o ponto P e o ponto Q. Distância entre P e Q. E aí, ó, perceba agora que esse segmento que me dá o tamanho, o valor da distância, ele não é paralelo ao eixo X, nem é paralelo ao eixo Y. E aí eu vou ter que tentar utilizar uma outra estratégia um pouco diferente da que vínhamos aplicando até agora. Mas, como eu sempre digo em sala de aula, é preciso você enxergar algumas coisas aqui com os olhos da fé. E se você não conseguir perceber com os olhos da fé, utilize a espada que tem um olho de Tandera. Então, perceba o seguinte. Opa, deixa eu ajustar de novo minha régua aqui. Se nós fizermos isso daqui, tá? Estou traçando em verde, né? Isso aqui sou eu pensando. Vamos ajustar isso aqui agora. Perceba que vamos encontrar aqui um triângulo retângulo. E dentro dessa nossa nova construção, a distância entre P e Q nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo retângulo. Lembre-se, a hipotenusa de um triângulo retângulo é o lado que sempre fica oposto ao ângulo de 90 graus. É o lado que sempre fica de frente ao ângulo de 90 graus. E com isso, se a gente souber o valor de cada cateto desse aqui, basta aplicar o teorema de Pitágoras e plim, estamos feitos. Perceba o seguinte, temos os valores de cada cateto. Por quê? A distância, o valor, o tamanho desse cateto aqui, paralelo ao eixo X, tá? Que é esse cateto aqui de baixo, o tamanho dele é a mesma coisa que ir caminhando do 2 ao 14. E a gente pode encontrar isso fazendo a variação do x aqui, né? O x final menos o x inicial. Pegando isso em módulo, a gente quer o valor positivo dessa subtração aqui, dessa diferença. Então, 14 menos 2, né? Isso aqui vai resultar em 12. E a gente também tem o valor desse cateto aqui, que é o cateto paralelo ao eixo dos y. O tamanho dele, vou dar uma ajustada aqui, não ficou muito legal, pronto. O tamanho dele é igual à distância de ir do 3 até o 8 aqui no eixo das ordenadas. Então vamos pegar
o módulo dessa diferença. Então 8 menos 3 aqui, isso vai resultar em 5. Com isso, a gente aplicando aqui teorema de Pitágoras, tá? Que a gente quer encontrar nada mais é do que a distância de P até Q. E a distância de P até Q, nessa nossa construção, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado. Então, vai ficar aqui 14 menos 2 ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado, 8 menos 3 ao quadrado. E aí, como eu quero apenas a distância de P até Q, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois membros dessa nossa última igualdade aqui, e vamos encontrar o seguinte: distância de P, vou trocar a corzinha aqui, né? Fica legal. Distância de P até Q vai ser igual a quem? Vai ser igual a raiz quadrada de 14 menos 2 ao quadrado mais 8 menos 3 ao quadrado. E com isso, continuando nossas contas aqui, ó, a distância de P até Q vai ser a raiz quadrada de 14 menos 2, isso aqui vai dar 12 ao quadrado, mais 8 menos 3, isso aqui dá 5 ao quadrado. E continuando aqui com nossas continhas, 12 ao quadrado dá 144, mais 5 ao quadrado, que é 25. Então, 144 mais 25, isso vai resultar em 169. E a raiz quadrada de 169 é a distância de P até Q, que vai ser 13. Então, o teorema de Pitágoras aqui nos auxiliou, tá certo, a encontrar a distância entre os pontos P e Q. Então, agora vamos generalizar. Vamos escrever aqui, sistematizar, uma fórmula que nos ajuda a determinar a distância entre dois pontos para quaisquer situação no plano cartesiano. Bora lá! E aí, de modo geral, quando você tem dois pontos genéricos aqui quaisquer, P com coordenadas x1, y1 e Q com coordenadas x2, y2, e você está justamente em busca aqui da distância de P até Q, a gente vai fazer o seguinte aqui. Então, vou fazer o mesmo caminho e vamos chegar numa fórmula aqui que nos ajuda a determinar a distância entre dois pontos, certo? Então vamos traçar aqui ponto P, x1, y1, ponto Q. Vamos dar uma ajustada aqui nessa nossa projeção. Isso. Pronto. E agora o ponto Q, x2, y2, e aí a distância entre eles vai ser dada pelo segmento de reta que une esses pontos, traçando aqui em vermelho. E aí a gente percebendo que por trás disso nós temos aqui um triângulo retângulo.
a gente pode descobrir aqui a distância de P até Q fazendo o seguinte, fazendo a variação do x, né? Que nós conhecemos como ΔX, que é o x final menos o x inicial. Também fazendo aqui a variação dos y, vou ajustar isso aqui. Variação dos y, que é o ΔY, que nada mais é do que o y final menos o y inicial. E aí nós, aplicando o teorema de Pitágoras aqui para essa figura, a distância de P até Q é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, só que o nosso primeiro cateto aqui é a variação do x, então ΔX ao quadrado mais segundo cateto ao quadrado, variação dos y. Então variação dos y ao quadrado. E aí, tirando a raiz quadrada dos dois lados, a gente chega que a distância de P até Q nada mais é do que a raiz quadrada aqui da variação do x ao quadrado mais variação dos y ao quadrado. Ou, se você preferir de maneira mais ampla, né, desenvolvendo aqui as variações ΔX e ΔY, nós vamos chegar que a distância de P até Q nada mais é do que a raiz quadrada de quem aqui? De x final menos o x inicial ao quadrado mais y final menos o y inicial ao quadrado. É claro que isso aqui é o radicando, tá certo? E você usar a primeira expressão, que é essa que eu estou destacando aqui. Deixa eu dar uma ajustada nesse meu destaque. Você utilizar a primeira expressão, que é esta, ou utilizar essa nossa segunda expressão, vai funcionar perfeitamente para encontrar a distância entre os dois pontos no plano cartesiano. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, inscreva-se se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até a próxima!